Neste vídeo eu vou mostrar a resolução do exercício 23 da lista 7. O enunciado diz o seguinte: uma criança de 40 kg está parada sobre uma extremidade de um barco de 70 kg, que tem 4 metros de comprimento e está perpendicular à margem. A criança, que está inicialmente a 3 metros da margem, percebe uma tartaruga sobre uma rocha próxima à extremidade oposta do barco e começa a caminhar naquela direção para pegar a tartaruga. Desprezando o atrito entre o barco e a água, A. Onde está a criança em relação à margem quando ela alcança a extremidade oposta do barco? E B. Ela vai conseguir pegar a tartaruga? Bom, então tem aqui um esquema da situação, né? Nós temos aqui a posição inicial do sistema. A criança está numa extremidade do barco mais próxima da margem, né? Essa distância aqui de 3 metros. E ela vai caminhar para a extremidade oposta e nós vamos chegar nessa configuração final do sistema, né? Bom, como o fato da criança andando sobre o barco aqui só vai envolver forças entre a criança e o barco, ou seja, a gente vai determinar um sistema que é formado pela criança e pelo barco, certo? Então, a criança, ao andar sobre o barco, só vai envolver forças internas ao sistema. Sendo assim, o barco vai recuar, né? Porque forças internas não podem modificar a posição do centro de massa. Então, como a gente tem uma redistribuição da massa relativa dentro desse sistema, né? A criança estava aqui numa extremidade do barco, então essa extremidade contém mais massa no sistema. Quando ela chega na outra extremidade, isso mudou, né? A distribuição de massa do sistema mudou. Mas, de novo, como essa distribuição só envolveu forças internas ao sistema, o centro de massa não pode se mover no espaço, né? Ele tem que permanecer fixo no espaço. Então, para compensar essa redistribuição de massa aqui para a direita do sistema, o barco tem que recuar para a esquerda, tá? Bom, então, no item A, nós queremos aqui descobrir qual vai ser a posição final da criança em relação à margem. Então, vamos começar com a posição inicial. Vou definir aqui um eixo X. Tá? Então, na margem, x vale 0. Nós temos aqui a posição da criança inicial, tá? Em x igual a 3 metros. Certo? Vou chamar isso de xc, né? Que é a posição da criança em relação à margem. Bom, então, como eu disse, para a gente resolver esse problema, nós temos que considerar o fato de que o centro de massa do sistema não vai se alterar com esse deslocamento da criança. Certo? Então, o primeiro passo é a gente determinar qual é a posição do centro de massa do sistema em relação à margem. Tá? Bom, então para isso nós vamos precisar da posição da criança e o barco, como ele é um objeto de massa distribuída, a gente vai precisar considerar também a posição do centro de massa do barco. Tá? Como o barco é uniforme, o centro de massa do barco vai estar no meio do barco. Certo? Então, vou pegar uma outra cor aqui, azul. Tá? Então, aqui no meio do barco, nós temos o centro de massa do barco, que eu vou chamar de XB. Bom, ele está na metade do barco, então ele está a 2 metros aqui, como o barco tem 4 metros de comprimento, né, ele vai estar a 2 metros dessa extremidade, então a posição do centro de massa do barco em relação à margem vai ser de 3 mais 2, 5 metros. Então, qual vai ser a posição do centro de massa do sistema em relação à margem? Bom, em relação à margem, a gente vai ter aqui que o centro de massa do sistema vai ser dado pela massa da criança vezes a posição da criança, mais a massa do barco vezes a posição do barco, ou do centro de massa do barco. Dividido pela soma das massas, né? Então, a massa da criança mais a massa do barco.
Então a massa da criança é 40 vezes a posição, que é 3 metros, mais a massa do barco, 70, vezes a posição do centro de massa do barco, que é 5 metros, em relação à margem, dividido por 40 mais 70. Então aqui nós teremos 40 vezes 3, 120, mais 70 vezes 5, 350, dividido por 40 mais 70, que é 110. Então nós vamos ficar com 470 sobre 110, que vai dar aí aproximadamente 4,27 metros. Então, deixa eu marcar aqui em verde. Aí nós teríamos a posição do centro de massa do sistema, seria, sei lá, mais ou menos por aqui. Então, 4,27 metros em relação à margem, certo? Bom, agora a gente precisa determinar qual vai ser a posição do centro de massa quando o sistema, quando a criança tiver atingido aqui a outra margem, né? Mas a gente vai fazer isso em relação a um outro eixo de coordenadas, que eu vou chamar de x', e tem origem aqui na margem do barco. Certo? Então, qual é a posição do centro de massa do barco nesse sistema de coordenadas? Então, eu vou chamar aqui de x' centro de massa, vai ser igual a mesma expressão, né? Então vai ser a massa da criança vezes a posição da criança nesse sistema de coordenadas, mais a massa do barco vezes a posição do centro de massa do barco nesse sistema de coordenadas, dividido pela massa total. Bom, qual é a posição da criança nesse sistema de coordenadas? Então, a posição da criança aqui, ela vai estar na outra extremidade do barco, né? Então, a posição dela vai ser igual ao comprimento do barco. Ela vai estar a 4 metros da origem. E qual é a posição do centro de massa do barco? O centro de massa do barco continua sendo no meio do barco, né? Então, ele vai estar aqui a 2 metros da origem. Esse aqui é o XB'. Tá, então aqui nós ficaremos com 70 vezes 4 mais, desculpa, 40, né, a massa da criança. Quarenta vezes 4 mais 70 vezes 2 dividido por 110. Então aqui vai dar 160 mais 140 sobre 110. Isso é 300 sobre 110, que vai dar aproximadamente 2,73 metros.
Então, nós temos aqui a posição do centro de massa em x' é 2,73 metros. Certo? Mas como nós discutimos no início do exercício, em relação à margem, esse ponto aqui não pode ter se alterado, ele tem que permanecer a 4,27 metros em relação à margem. Ok? Então, no item A, o que a gente quer é descobrir qual é a posição da criança em relação à margem. Bom, se a gente sabe que este ponto está a 4,27 metros da margem, a gente só precisa determinar a posição da criança em relação a esse ponto, né? E somar a esse valor para a gente determinar a distância total da criança em relação à margem. Ok? Então, qual será a posição da criança em relação à posição do centro de massa? Bom, eu não sei lá como é que eu vou chamar isso. Vamos chamar, sei lá, delta x', tá? Então, essa aqui é a posição da criança em relação ao centro de massa. Então, a criança está em x' igual a 4, né? Então isso daqui vai ser a posição da criança em x' menos a posição do centro de massa no referencial x', ou no eixo x'. Então, delta x' vai ser igual a 4 menos 2,73, o que vai dar 1,27. Certo? E a posição final da criança com relação ao eixo x, em relação à margem, então vai ser a posição do centro de massa mais esse delta x', né? Então a posição do centro de massa é 4,27 aproximadamente, mais 1,27. Então nós chegamos que a posição final da criança em relação à margem vai ser aproximadamente 5,54 metros. Está de acordo com o gabarito 5,55, né? Questões de aproximação. Então deixa eu tentar colocar tudo dentro do enquadramento aqui. Ok, então está aí a resolução do item A. Bom, o item B está perguntando se ela vai conseguir pegar a tartaruga, né? Então a gente pode considerar que a tartaruga estava numa pedra que está encostada aqui na margem direita do barco, né? Então basicamente o que o item B está pedindo é para a gente calcular de quanto o barco vai ter se deslocado, né? Qual vai ser o recuo do barco. Então, aqui fica fácil da gente ver que o recuo do barco, né, vai ser igual a essa distância aqui. Deixa eu fazer mais certinho. Que é a diferença de posição entre as origens aqui do sistema, né? Ou
Deixa eu explicar de forma diferente, na verdade. Então, vou apagar isso aqui. Bom, o que a gente quer é a diferença entre as posições inicial e final da margem direita, da extremidade direita do barco. Tá, então a gente sabe que na posição inicial, né, então supondo que a pedra está aqui encostada nessa extremidade, então na posição inicial em relação à margem, esse ponto aqui equivale a 7 metros, certo? Que é, bom, a extremidade da esquerda está a 3 metros da margem, o barco tem 4 metros de comprimento, então a extremidade da direita vai estar a 7 metros da margem. Tá? Então a distância que a gente quer determinar seria essa daqui, né, da posição final da criança até o x igual a 7 metros. Nós sabemos, como calculamos aqui no item A, que a criança vai estar na posição final 5,54 metros da margem, né, que foi a posição que a gente encontrou. Tá? Então, essa distância aqui marcada em amarelo vai ser 7 metros menos a posição final da criança em relação à margem. Certo? Então, isso vai ser 7 menos a posição final 5,54, o que vai dar então aproximadamente 1,46 metros. Tá de acordo então aqui também com o gabarito. Então, novamente está aí toda a resolução do exercício 23.